De volta com o Gazeta Entrevista, conosco o senador Jorge Viana. A gente dando sequência aqui, eu já quero trazer algumas perguntas dos telespectadores, senador. A gente procura encaixar dentro do tema da conversa, mas às vezes acaba que o telespectador é quem dá o rumo da entrevista. Muito bem. Vamos lá, vamos regionalizar ainda mais, falar de eleições no Acre. Aí tem aqui uma pergunta do Amsterdã Souza, do Jorge Lavocá. Obrigado pela audiência, Amsterdã. Gostaria de perguntar ao candidato se ele reconhece que o modelo da florestania foi um fracasso para o Estado, ou se ainda vislumbra esse modelo de desenvolvimento para o Acre. Olha, eu não sei qual é o propósito de ficar discutindo florestania. Nós estamos, o nosso destino, compromissado com a floresta. E florestania foi criada pelo Jorge Nazaré, o termo, um amigo meu, um saudoso componente do movimento cultural do Acre, que tenta falar de cidadania de quem vive na Amazônia. É tão somente isso. Agora, não há como pensar em desenvolvimento do Acre deixando floresta de fora. Quem está falando o contrário disso fala uma grande bobagem. Agora, o Amsterdã, me parece que a pergunta está vinculada à eficácia das políticas públicas. Aí vamos discutir outra coisa. Veja só, quando eu assumi o governo, nós tínhamos uma tragédia acontecendo. Salários atrasados de 5 meses. Eu hoje encontrei aqui em Rio Branco, fui dar um abraço na querida Liuba, assim, levar a homenagem para ela que faleceu, dar lá, rezar por ela. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira comigo lá na Funtar, que faleceu, mãe do Natal e da Thelma, e de uma família incrível. Fui lá levar o meu abraço aos familiares. E uma senhora estava lá também, aqui, e falou assim: senador, um canto, né, conversando. Falou: olha, antes do senhor assumir, eu fui com a procuração comprar um fogão, a senhora chama Rejane, para uma sobrinha minha, que ela pediu, numa loja que vende. Quando cheguei lá, o rapaz pediu documentação, dei a procuração e disse: e o contra-cheque? Apresentou um contra-cheque de funcionária do governo. Ele rasgou, senador, a minha procuração, que era minha, e disse que aqui não vendia para ninguém do governo. Nós vivíamos uma verdadeira tragédia aqui. O PIB do Acre era em torno de R$1 bilhão quando eu assumi. O PIB, Produto Interno Bruto do Estado todo. Salários atrasados, uma tragédia na educação. Sabe quanto que é o PIB hoje do Acre? R$14 bilhões. Faça uma conta. Se tu dividir 1 bilhão por 700 mil habitantes, dá R$ 2.500 por habitante do Acre. Se você dividir 14 bilhões hoje, sabe quanto que dá? R$18 mil por habitante. Com as injustiças que o sistema nosso... Concentração de renda. Não, mas é dinheiro circulando. Vamos falar. Como é que eram os professores aqui quando eu assumi? Complementação salarial indo para a escola de ônibus. Como é que é o professor hoje? Todo mundo no seu carrinho. Nós tínhamos 30 mil veículos no Acre. Agora tem 150 mil. O que é que aconteceu nesse período? Uma movimentação econômica, e eu não vou desprezar. A ajuda que eu tive do governo Fernando Henrique, 4 anos. A ajuda do presidente Lula, 8 anos. Depois veio o Binho, veio o Tião. O Acre movimentou a economia. O endividamento do Estado, senador, porque muitos empréstimos foram contraídos também. Eu só posso garantir uma coisa para você. Eu peguei, durante 8 anos, 320 milhões de empréstimo e apostei tudo no dinheiro a fundo perdido com Gilberto Siqueira, com Mâncio, com a turma. Eu era um batalhador em Brasília. Talvez muito dos cabelos brancos que eu ganhei nunca paguei 1 hora de jatinho. Governadores antes de mim tinham um jato aqui para ir quinta-feira viajar, voltava segunda para governar. Nem 1 hora. Eu fiz a conta e Venceslau. Eu economizei mais ou menos $8 milhões para o Estado por não ter usado jatinho. Ia de noite, passava o dia em Brasília e voltava. Bons projetos, equipe bem feito tecnicamente e trazia dinheiro a fundo perdido. Essa história de trazer grana para cá, de ligar o Acre de ponta a ponta, nós fizemos a 317 toda, até Assis Brasil. Abrimos a estrada permanentemente com o Edson Cadastro, meu saudoso vice-governador. Nunca mais ela fechou. Pode criticar o que quiser, mas nós fizemos a integração do Estado, a 475, e parques, como nós fizemos. Todos os municípios tiveram investimento. E muito investimento em educação e na saúde, como o Hospital do Juruá, que nós fizemos. Agora, o endividamento do Estado é resultado da boa finanças que nós colocamos. Nós saneamos. Eu recebi a carta do secretário do Tesouro dizendo: o Acre tem melhor nota, na minha época, obviamente, e depois, hoje, a crise está generalizada nos estados, mas o Acre ainda tem uma capacidade de endividamento exatamente porque melhorou a receita. Sabe quanto que era o ICMS quando assumi? 3 milhões por mês era o ICMS. Ele cobrando por ter aumentado, né, o ICMS.
Essa é uma das críticas que fazem a você, é por ter aumentado não, o a mim ICMS. não, a mim sou elogiado, me desculpa, Não. gente. Não, no meu caso... Eu acompanho, acompanho Não, a Assembleia Legislativa não, diariamente, as críticas são todas sobre o seu governo com relação ao aumento da alíquota de ICMS. Que às vezes o pessoal tenta atingir o conjunto da obra e põe. Ao contrário, se você falar com todo empresário, se você falar com todo o comércio, que é quem gera a maioria dos empregos do Acre, 60% é o comércio, e também eu botei a tucandeira, baixei todos os impostos de todos os produtos do Acre e tirei os fiscais de dentro das empresas todas. Isso foi uma jogada de mestre, porque nós fizemos juntos com o Mâncio, mas junto com a Federação do Comércio, com a Associação Comercial. E o que é que aconteceu com isso? Eu diminuí os impostos, só que a gente foi cobrar de todo mundo. Senador, saiu, peraí, só um pouquinho. Foi a mesma coisa da Prefeitura. A Prefeitura arrecadava 200 mil de IPTU e depois fazia o fila para pagar 2 milhões por ano, porque viu o resultado do trabalho. Era mensal 3 milhões, nós deixamos com quase 40 milhões de arrecadação, diminuindo. O problema é que agora houve uma mudança de novo, e o pessoal está criticando. Houve uma mudança do ICMS para o modelo que tinha. Eu acho que esse não é um modelo bom. Senador, eu acho que não é um modelo bom. Eu discordo desse modelo, a cobrança antecipada, estou defendendo com o Marcos Alexandre, nós fomos tudo que é lugar, que volte a algo diferenciado. Nós não podemos, num lugar igual ao Acre, cobrar antecipadamente ICMS. Tem que ter uma folga. O cara que está passando na tucandeira, ou que vem de barco, ele demora 2, 3 meses para chegar com a mercadoria na loja dele. Não pode pagar antecipado, porque ele vai demorar 3 meses para vender. Senador, esse empresariado que o senhor disse que agradece esse tipo de situação... Eu estou falando da minha época, do modelo que eu criei. Estou falando de 12 anos atrás. Porque a decisão de retirar os fiscais das empresas, das pequenas empresas, isso pode ter sido um acerto de fato. Das grandes também. Tirei de tudo. Agora, eles foram trabalhar esse aumento do ICMS sai do lojinha de alguém, né? Não. Sabe como é que funcionava, amigo? Sabe como é que funcionava aqui? 3 milhões e meio, um caos total, o Estado não arrecadava, uns pagavam, outros não pagavam. Imposto é uma coisa terrível. Uma das metas do meu mandato de senador, que eu estou trabalhando agora o segundo mandato, ou o Brasil faz a reforma política, ou o Brasil faz a reforma tributária, ou já era. Senador, deixa eu aproveitar aqui. Emprego. Hoje não tem crédito para os empresários e quem tirou foi o governo Temer. Deixa eu aproveitar aqui mais uma pergunta. E nós não temos hoje uma política tributária que compense a pessoa fazer empreendimento. Aqui uma meninada nova, novos empreendedores, novo capitalismo e com impostos que não tem como pagar, amigo. Senador, muita gente relaciona a questão econômica à questão da violência que o Acre enfrenta hoje. Aí tem uma pergunta aqui do Rodrigo Freitas, Estação Experimental. Obrigado pela audiência, Rodrigo. Perguntando justamente isso, né? O que o senhor pensa dessa questão da segurança pública? E eu associo à questão econômica, geração de emprego, desenvolvimento, etc. Deixa eu emendar aqui, sim, Rogério. Por favor. Senador, o PRONASSE, que foi o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que foi criado no governo Lula, me parecia um modelo que dialogava com o setor produtivo, as atividades nas comunidades e tudo. Veio o ENAFRON, da presidente Dilma, que começou a se distanciar da região de fronteira. Critica-se muito a ausência do governo federal na gestão de Temer, mas se esquece que essa ausência começou já na gestão do PT. Que relação que o senhor faz? Olha, eu acho que esse é um tema que em qualquer estado, em qualquer pesquisa feita, tem 3 temas que estão presentes hoje, em qualquer estado do Brasil: violência, problema de saúde e o desemprego. Isso são fatos concretos. O problema é que o da violência e o da saúde lidam com a vida ou com a morte. Muito mais grave ainda. Agora, eu acho que nós temos que ser muito sinceros quando trata de violência. Todo mundo tem um pouco de culpa nessa história. Todo mundo tem um pouco de culpa. O parlamento não tem culpa, o Código Penal é dos anos 40, gente. Eu cheguei lá, ajudei a criar uma comissão, fui ser vice-presidente, o Eunício era presidente, cobro do presidente Eunício, diga, Eunício, você era presidente da comissão da reforma do Código, você é presidente do Senado, por que você não pôde votar? Nós fizemos um trabalho com o Pedro Táxi, eu estava na comissão. Amigos, o Código Penal não responde nem de longe à exigência agora. As penas são terríveis que nós temos lá. Se você maltratar uma criança ou maltratar um cachorro, tu vai ter uma pena maior se tu maltratar um cachorro. Para uma pessoa ficar presa 10 anos, tem que matar 4 nesse país. Agora, pegando esse gancho da violência, agora, essa questão uma das soma, facções... Viu? Eu quero dizer, é uma soma. Você desemprega 14 milhões de pessoas. Tire as políticas sociais. Então, eu estou dizendo que todo mundo tem um pouco de culpa.
Agora, não tem investimento nas polícias. Só para concluir isso, o governador Tião Viana fez uma coisa fantástica o ano passado. Ele que está vivendo, ele tem trabalhado, mas ele está pegando um período terrível para ser governador, como todos os prefeitos, independente de partidos. É um período de muita crise. Mas ele veio e chamou, ele do PT, chamou o presidente Temer, chamou os ministros todos, vieram 23 governadores aqui. Qual era a proposta? Fazer uma parceria, criar um fundo para apoiar as polícias, trazer as Forças Armadas para cá e para os estados de fronteira, que isso eu defendo, não uma intervenção, mas as Forças Armadas, a Força Nacional de Segurança, para junto com a Polícia Civil e Militar, a gente enfrentar o crime. Aí eu passo para você. Tá, é o seguinte, essa questão das facções que se instalaram no Acre, e houve até uma terceirização de facções no Acre, não foi da noite para o dia. Provavelmente no seu governo, o senhor sempre trabalhou com o pessoal da Polícia Federal, vocês já tinham alguma informação a respeito. Por que nada foi feito? Quer dizer, foram sabendo que esse pessoal estava vindo e coisa e tal, e nada foi feito. Aí, de repente, pá, estoura. Senador, o senhor responde no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo. Na sequência, o senador Jorge Viana responde. É só um instante, continue com a gente.